Estudantes armam barricadas e enfrentam a polícia em Paris. Proibidas manifestações de rua em todo o Brasil. A Justiça Federal censura peças, filmes, jornais e letras de música. Tropas da União Soviética põem fim à Primavera de Praga. No Reino Unido, 3 milhões de trabalhadores entram em greve. Estudantes e policiais entram em choque na Argentina, Uruguai e Colômbia. Passeata paralisa a cidade do México. Passeata dos 100 mil contra a violência policial no Rio de Janeiro. Cerca de 1 milhão de trabalhadores entram em greve na Itália. População é de 85 milhões de brasileiros. O 68 foi um momento de uma expressividade política fabulosa, pessoas que queriam mudar o mundo, a sociedade, que se jogam nessa luta até de uma maneira assim, suicida, se você for pensar. Uma contestação que inicia logo no dia seguinte da Revolução, em 1964, e que vai ganhando força cada vez mais até o ato institucional de 1968, onde o grau de contraposição às forças do regime militar chega a um ponto bastante acirrado. E eu acho que uma outra coisa que influenciou bastante foi exatamente o Maio francês, né? Porque era na universidade, né? Tinha uma proposta libertária, né? Que pegava o conjunto dos jovens, o conjunto dos estudantes de uma maneira muito forte. O Vietnã batia de uma maneira muito específica para dentro dessa juventude que via na possibilidade de um país de terceiro mundo, quinto mundo, construir sua própria autonomia diante de um Estados Unidos e tal. Isso vinha somar com uma perspectiva também de construção de uma autonomia nacional, independência política, econômica. Eu acho que não se pode falar da juventude daquela época sem se tentar ver também o respaldo que a gente tinha das outras gerações, dos mais velhos, né? Quer dizer, o Brasil vivia um período de imensa, grande, fabulosa efervescência cultural, né? E toda ela, aí sim, voltada para a resistência à ditadura. Na época, a gente tinha algumas revistas que vinham de Cuba, revistas franceses, alguns jornais semi-clandestinos, né? Tinha um movimento editorial muito intenso de publicações de artigos, de traduções de artigos, de autores mesmo brasileiros sobre economia, sobre sociologia, enfim, N assuntos. Eu acho que ser jovem em 68 era muito bom, né? Com todo o rolo que estava montado nesse país, né? Com toda a violência da ditadura, etc., era um grande barato ser jovem naquela época. Os mais politizados, via de regra, tinha um estilo de vida, um dia a dia mais diferenciado, porque além de frequentar a escola, tinha que estar nas reuniões dos centros acadêmicos, estar assistindo palestra, estar lendo livros, né? Então tinha uma atividade, digamos, cultural muito mais intensa do que o pessoal que simplesmente estudava as disciplinas da escola, né? Acho que era uma juventude que tinha um projeto histórico, né? Ela tinha uma crítica a respeito da conjuntura, do que acontecia naquele momento histórico. Ela projetava um determinado estado desejável para a sociedade, ela almejava uma sociedade diferente e ela
construía caminhos, formas diferenciadas de atingir ou de construir esta sociedade na qual ela acreditava. Ligeiras diferenças de um para o outro, mas na verdade o que nos unia era esse projeto de um país mais justo, mais, né? E que naquele momento a gente tinha a sensação de que era possível. O fato concreto é que a polícia entrou dando tiro para o alto, né? Não foi para atingir as pessoas, mas xingando muito e tal. Nós já tínhamos combinado que a gente ficaria, caso acontecesse isso, a gente ficaria quieto, esperando tal, o que eles iam fazer. Aí eles cercaram, colocaram a gente numa fila, aí foram chegando os ônibus, eles já foram retirando, já foram prendendo algumas lideranças principais. O Zé Dirceu foi preso logo no começo, o Travassos, que era o presidente da UNE, foi preso, o Vladimir acabou sendo preso, mas quando já estava chegando em São Paulo, e o Ribas, que era presidente da UBS, foi preso também logo no início. E daí nós fomos de ônibus para São Paulo e ficamos no presídio Tiradentes. Esses 700 ou 900 estudantes que estavam lá no Congresso ficaram carimbados, né? Então, se a gente examinar a trajetória de todos esses estudantes do Brasil inteiro, a gente vai ver que eles acabaram recuando, ou seja, voltaram novamente à escola e só passaram a estudar, se dedicar à vida acadêmica, que eu acho que foi uma minoria, e a grande maioria foi para uma radicalização, né? Então, continuaram a fazer movimento estudantil, depois com a perseguição policial, como foi o meu caso, tiveram que deixar a universidade e ingressar na clandestinidade, aí, evidentemente, fazendo uma opção por algum grupo político de oposição clandestino, né? Dia 17 invade o CRUSP, o Exército invade o CRUSP, tá certo? O Exército, o Segundo Exército de São Paulo, que era o conjunto residencial da Universidade de São Paulo. Já invade e prende todo mundo. Então, voltar para a universidade, não foi aqui, né? Eu já tinha invadido a Universidade de Brasília em agosto de 68, se eu não estou enganado. E o movimento estava continuando, mas aí logo em seguida vem o AI-5, e aí o movimento entra numa fase regressiva muito forte, só depois de vários anos é que conseguiu surgir a UNE e o movimento estudantil em geral. Artigo 1º. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. That's one small step for man, one giant leap for mankind. How you're looking relative to the zero phase point. However, it looks as though some of the As cores variam dependendo do modo de olhar. Assim pareceu a Lua aos dois primeiros homens que pisaram em seu solo no dia que a história já registra, 20 de julho de 1969. E naquele dia, exatamente naquele dia, a gente tinha ocupado a torre da Rádio Nacional de São Paulo, né? E a gente deixou uma mensagem gravada lá na torre, que foi retransmitida no horário nobre da rádio, e essa mensagem ficou lá durante 20 minutos, né? A repressão, quando ouviu, foi direto lá na Rua das Palmeiras, pensando que era na sede da emissora. Chegou lá, estava todo mundo apavorado também, mas não sabendo o que fazer, estavam tentando ligar para a torre, mas não tinham contato e tal. Quando a repressão chegou lá, já tinha passado 20 minutos, a mensagem já tinha sido repetida várias vezes, tal, né? E foi exatamente no dia que o homem chegou, foi na manhã do dia que o homem chegou à Lua. O DOPS paulista não hesita em torturar os padres dominicanos barbaramente atrás do Marighella.
não hesita em criar e eventualmente comprar uma briga com a alta hierarquia da Igreja Católica, não católica aqui no Brasil, mas internacionalmente. Então, o episódio da prisão é um episódio muito traumático, porque a gente, na época, era o padrão, era o que se conhecia, né, de Operação Bandeirantes, DOPS, então era tortura. No primeiro ou segundo dia eu tentei uma fuga, aí eu fui baleado, com 3 tiros, me levaram para o hospital, do hospital os médicos já me liberaram para tortura, daí uma semana, acho que não fiquei nem uma semana. Aí fiquei lá na Operação Bandeirantes, uns 45 dias, mais uns 3 meses no DOPS e finalmente o resto da cadeia eu fiquei no presídio Tiradentes. Nesta manhã, no Rio de Janeiro, militantes esquerdistas capturaram o embaixador norte-americano Charles Elbrick. A gente, com o sequestro, a gente rompeu a censura da ditadura, né? A gente pôde noticiar e divulgar o nosso manifesto, que tinha todo um programa político lá nosso, né? Na verdade. Quando eu falo nosso, é conjunto, sempre lembrando, a ação foi conjunta, tal, não era algo só da LN, assinado pelas 2 organizações, tal, né? Então a gente divulgou o nosso manifesto, a gente rompeu a censura da ditadura, como a gente estava falando, a gente conseguiu libertar alguns dos presos mais importantes da época. Para o militante da Ação Libertadora Nacional, que é dirigida por Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira. Eu estava dormindo quando eu fui preso. E fiquei 4 anos. O de arara, choque, palmatória, que eles chamam, né? Isso era o método mais comum. E tortura psicológica, né? Eu fui preso em 31 de agosto de 69 na porta de um aparelho da organização, né? O aparelho já tinha caído, eu não sabia, né? Estava chegando no aparelho, né? A fachada do aparelho estava absolutamente normal, a rua estava absolutamente normal, até os códigos que a gente tinha combinado para o caso de perigo estavam absolutamente normais. É uma figura humana fantástica, que se prontificou até posteriormente, quando nós já estávamos presos, né? Se prontificou até a ser testemunha de defesa nossa, né? Uma coisa que é surrealista, tal, né? Porque como é que a vítima pode ser testemunha de defesa de alguém que praticou algo, não, uma ação contra ela própria, tal, mas ele se prontificou a isso, né? Então, uma figura humana fantástica que fez revelações incríveis para a gente. Por exemplo, né? Existia todo um planejamento da CIA que nós descobrimos fuçando a maleta 007 dele lá, com uma série de dossiês, uma série de pequenas biografias sobre cidadãos brasileiros, né, os mais diversos e tal. A gente quis saber que diabo, com o timbre de top secret, né? O timbre também a chancela lá do Departamento de Estado dos Estados Unidos e tal. E ele nos informou que aquilo ali era um plano da CIA, que não tinha nada a ver com ele, porque ele não era da CIA, ele era um funcionário de carreira do Departamento de Estado, tal, mas era um plano da CIA que estava preocupada com o desenrolar das coisas no país, né? E preocupada com a amplitude da resistência popular à ditadura tal, e já estava pensando no meio alternativo, né, de descartar a ditadura. Eu acho que o filme, O Que é Esse Companheiro, é um filme que resultou profundamente desonesto, né? É um filme que, sob a aparência, né, de contar uma história real, né, ele distorceu efetivamente
a história, né, para atender a determinados objetivos, né, político-ideológicos de quem estava fazendo o filme. Eu achei que aquele trabalho do seu Barreto foi profundamente desonesto, né? Porque ele tentou travestir uma ficção como algo histórico. A droga não tem mais o mesmo papel que ela tinha entre os anos 60 e os anos 70. LSD era uma droga de ilusões, de você tentar buscar novas formas de sentir a sociedade, a realidade. Era um pouco um aprimoramento seu, individual, sobre a própria leitura do mundo. A droga hoje, você tem o crack. O crack é a morte. Você toma crack porque você quer morrer, é o suicídio. Ela não te abre nada, ela destrói você. Então, como que você lida com essa droga monstruosa que absolutamente só revela que aquela pessoa está em pânico e está em desespero? E era outro pensamento, era outra forma de vida, eu acho muito interessante. Eles vão exigir os direitos, entendeu? Hoje em dia não tem mais quase isso. As pessoas não se interessam mais por política. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. Houve aquela famosa que falam que foi a revolução, né, sexual que a humanidade passou, com o destoque, com o movimento hippie mesmo que iniciou muito, tal, isso, essa questão, porque antes existia um conservadorismo muito grande em relação a isso. Hoje o debate é mais aberto, né? Essa questão de sexo e tal. Uma coisa preocupante hoje, que antes acho que não era muito, é essa questão da AIDS, né? Que cada vez mais preocupa mais os jovens. Que parece que até uma certa restrição, né? Parece que às vezes falam que a AIDS é uma doença que algumas igrejas sonhavam em ter, para não haver uma liberdade total sexual e tal. Eu acho que cada vez mais as pessoas procuram um amor mesmo. Uma pessoa só, sabe? A tendência, me parece ser essa. Pela minha convivência, pelos meus amigos, entendeu? Teve essa liberação, assim, do sexo e tal. Mas acho que com essa história da AIDS, as pessoas estão ficando mais espertas. Eu acho que cada vez tem que ser mais debatido para isso ser evitado, porque é uma doença que está acabando com toda uma geração de artistas, geração de jovens tal, que estão sendo pegos por essa doença que é muito perigosa, entendeu? Acho que é uma minoria que sabe realmente, entendeu, o que foi 68, né? Porque às vezes você vê assim na escola, estudando história, né, que eles explicam tal, ditadura, 68, você vê as pessoas meio assim que decorando, sabe? Você vê elas pegando o caderno e falando, 68, jovens se rebelaram, veio AI-5, veio não sei o que, sabe? Você vê AI-5, o que é AI-5? Tá? Eu acho que os jovens de agora, eles são mais relaxados e eles não têm nem a noção do que isso pode ajudar na vida deles agora. Hoje em dia os jovens não têm
noção do que aconteceu. Outro dia, até na minha classe, o pessoal falou, imagina se acontecesse uma repressão aqui no Brasil. O medo do cara, tipo, sair da faculdade e não arranjar um emprego. E acho que esse é o principal medo dos jovens hoje em dia, né? A minha turma, assim, os meus amigos, né, não vê, assim, um futuro bom, entendeu? Não vê, não tá esperando, acho que nem pensa muito no futuro, né? Claro, tem exceções, tem pessoas que já são mais programadas, que pensam, mas mesmo quando pensa, não tem o que pensar, né? Porque a gente vê a situação cada vez mais difícil, assim, e muita gente... A porcentagem pouca que faz faculdade ainda, né? Porque hoje a minoria é que consegue fazer faculdade, ainda essa minoria não sabe se vai conseguir arranjar emprego, entendeu? Tem muita gente aí que tem diploma e trabalha como vendedora no shopping, né? Tem amigas minhas que não saem de casa mais, os pais não dão mais essa liberdade, não tem mais essa confiança, porque não sabe o que te espera na rua. Poucas pessoas que chegam e falam e querem conversar sobre política, que querem discutir, querem saber em quem você vai votar. A maioria quer ir pra praia e não votar mesmo, ir lá e só justificar o voto no correio, entendeu? E hoje em dia o tipo é assim, aquela menina que ela é modelo, que ela tem aquele corpo perfeito, justamente porque modelo é o quê? Você servir de cabide praticamente, né? A roupa dos outros. É tipo uma doença, assim, né? Que as pessoas querem emagrecer, querem ficar com o corpo perfeito, para poder se encaixar nesse modelo que a mídia fez, assim, praticamente, né? Você vê, por exemplo, na França hoje, passeatas de estudantes com 100 mil estudantes na rua, 20 mil estudantes na rua, tal, lutando pela melhoria educacional na França. Imagine se os estudantes do Brasil tivessem a mesma assim, participação que eles têm lá, porque lá eles têm por exemplo, qual é o problema na escola deles lá? É o mínimo. Aqui a gente tem muito mais problema. Então, se a gente tivesse a mesma noção de participação que eles têm lá, talvez as coisas seriam diferentes aqui. Mas isso é muita questão da educação mesmo, né? Quem tem mais educação tem mais possibilidade de participar, tem mais a noção do que está acontecendo no país. A maioria das pessoas que hoje participam do movimento é uma coisa meio contra o pai e a mãe. O pai e a mãe são contra. A relação que eu tenho com eles eu acho muito, muito tranquila, assim, entendeu? Muito aberta de você poder chegar e falar o que pensa, entendeu? E eles entenderem o que você está pensando e não quererem só impor o que eles acham que é. Ainda existe uma participação, entendeu? Ainda existe, por exemplo, os grêmios nas escolas. Então, cada um, você vê assim, que cada um tem que contribuir de uma forma. Por exemplo, já é legal, por exemplo, o cara que é do grêmio lá da escola dele, na entidade da escola dele, faz o campeonato de futebol, ou organiza um festival de cultura, entendeu? Cada um participando da sua forma, eu acho que é importante, porque cria essa certa cidadania nas pessoas. E se cada um perceber o quanto pode ajudar, o quanto pode participar, já é importante. Então, acho que hoje em dia tá muito mudado. A pessoa, ela pensa em ganhar dinheiro também, mas ela pensa também em fazer o que gosta. Entendeu? Seguir alguma coisa que ela goste, mas que dê algum retorno, pelo menos para ela viver, né? Eu acho que é isso que tá rolando. Para mim é claro, o que aconteceu nesse país, tá certo? Entre o primeiro golpe de 64, a resistência armada até meados da década de 70, é para esquecer, para pôr uma pedra nisso. No máximo dá para aceitar as movimentações dos sindicalistas do ABCD a partir de 76 para cá. Agora aí caímos na situação atual, quer dizer, temos essa maior liberdade de participação, etc. e tal, mas num sistema econômico terrível, né? Com desemprego, aí vem outros problemas que não foram resolvidos, né? Ou até foram intensificados nesse último período. A ditadura fez com que o lema "não se meta com política" fosse um lema da ordem do dia, né? Porque isso interessa a certas estruturas sociais que estão dadas, né? Interessa que as pessoas não se preocupem com política, não se envolvam com a política. E eu acho que
A juventude muitas vezes é levada a isso, ou seja, ela compra essa ideia de que ela não deve se meter com política, porque política é coisa de desonesto, não é? É algo que a gente não deve se meter. Política e religião não se discute, não é? E isso é extremamente danoso para o país, porque bons quadros políticos deixam de ser formados exatamente porque as pessoas não querem se envolver com política, não é? E nós ficamos sempre com os mesmos, não é? Entre os anos 80 e os anos 90, o que a gente via era a decomposição disso cada vez mais rápido. As pessoas não tinham mais interesse nem sequer de transformar a sua universidade, muito menos sociedade. Os projetos coletivos que a princípio você via rolando nos anos 60, eles vão se decompondo entre os anos 80 e os anos 90. Eu diria assim, uma perda cada vez maior de uma perspectiva de coletividade. Acho que há uma falta de projeto político para essa juventude, há uma falta de reflexão sobre o coletivo, há uma falta de reflexão sobre o nacional, sobre para onde vamos, o que nós queremos, não é? E isso também faz parte de uma elite brasileira que também não tem capacidade para fazer um projeto nacional. É que daqui a pouco nós vamos ter a mesma idade, daqui a pouco, uns 4, 5 anos, nós vamos ter a mesma idade que o Marighella tinha, que o Câmara Ferreira tinha, certo? Que vários outros dirigentes revolucionários de há 30 anos atrás tinham. E eles acreditaram profundamente na gente. Certo? Acreditaram profundamente na gente quando a gente tinha 21, 22 anos. O que eles nunca vão conseguir responder, mesmo porque foram assassinados, é por quê. Talvez eles vissem nos nossos olhares que dava para acreditar. Ou participarem do mesmo sonho. Isso eu não vejo hoje. Hoje é como cada um por si e Deus contra. O futuro era uma coisa muito mais tranquila de você pensar. Você estava construindo o teu lugar, né? Eu penso que hoje a sensação é o contrário, né? A gente perde de uma certa medida, em grande medida, a capacidade de interpretar esse mundo. Nós estamos numa época da ultra-informação e de um profundo controle da formação. Nós temos o contrassenso no nosso tempo moderno. Nunca nós somos tão desinformados numa época de tanta informação. E é isso que começa a acontecer nos anos 80, né, com toda a ideologia IUP, que se desenvolveu nos anos 80, né, que foi, vamos dizer, o primeiro vagido, né, desse tipo de postura ideológica, comportamental, etc., né, e que de lá para cá só se cristalizou, né? Eu acho lamentável que os jovens de hoje tenham nascido, né, num momento em que os valores são esses, os valores são apenas o sucesso individual, né, apenas o sucesso material, né, ganhar seus 15 minutos de fama a qualquer custo, não importa o resultado posterior. Então, a capacidade de compreensão da realidade e a própria compreensão do seu papel, né, como um universitário, que hoje é a elite da sociedade, né, eles não têm nenhuma, compreensão crítica, né, do momento que eles vivem. Uma parte da juventude consegue perceber isso e consegue se interessar pela política, consegue participar da vida política, etc. E a outra parte embarca nessa ideia de que política não deve ser discutido, que cada um tem a sua visão, de que não devemos nos meter nisso, etc., né? Quando houve a luta pelo impeachment do Collor, né, de uma hora para outra, assim, quase que com um estalar de dedos, né,
houve toda uma mobilização de uma juventude que seguramente não tinha ideia do que tinha acontecido antes, né? Não sabia qual era a origem histórica daquilo tudo, né? E que naquele momento reagiu no país inteiro de uma maneira muito bonita, né? De uma maneira muito, muito forte, muito poderosa. Eu não tenho dúvida de que quando as pessoas enxergarem o que efetivamente está acontecendo e se dispuserem a lutar, muda-se a sociedade. Se conseguir romper, não é, o domínio imposto pela mídia, não é, que tenta transformar essas juventudes em imitadoras de uma juventude de posse, não é? Se isso for rompido do ponto de vista político, ideológico, eu acredito que essa juventude tenha muito a fazer e talvez tenha até, pelas condições que vive, muito mais clareza do que criticar e para onde caminhar do que as juventudes que eventualmente possa ter até acesso aos bens materiais. É evidente que existe toda uma conjuntura diferenciada, mas na época a gente pegava em arma para defender, para lutar contra a miséria do povo, né? Quer dizer, hoje um cara desse seria um maluco, né? É um lunático esse cara, né? Mas poderia estar fazendo outras coisas, né? Quer dizer, eu, por exemplo, nas minhas escolas aqui de ensino fundamental, um estudante universitário acho que teria um papel a cumprir dentro da escola, poderia estar ajudando, né? Pois bem, quando a gente em 68 estava na rua combatendo o acordo Merkel-Zaid, o acordo que a ditadura brasileira fez com o Zaid dos Estados Unidos, era para formar o homem que está aí hoje. O bitolado, o que não tinha formação política, o alienado, entendeu? O hedonista, o individualista. Era para formar o homem que está aí hoje. E quem estava jogando pedra do outro lado lá e levando borrachada, o cavalo investindo por cima tal, estava pregando uma formação educacional que abre a mente das pessoas para o mundo, que o cara fica meio que coringa, fica meio que globalizado, apto à globalização. Então o que é preciso fazer? A gente democratizar o sistema de educação brasileira, a formação brasileira. A juventude não está, né, nem velha, né, nem comprada pelo sistema. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts. Eu tenho assim, uma razoável esperança de que nos próximos anos a gente vai ver uma mudança no comportamento da juventude e uma mudança nessas perspectivas que estão rolando por aí. You make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Oh, babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not grieving. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free, and I am crying. This does not mean I don't love you, I do, that's forever.